Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom, este vídeo é o anúncio de um seminário que eu vou fazer aqui no canal. Conforme eu prometi, há eu acho que umas 2 semanas, 3 semanas, vamos colocar assim, no último mês, né? Acho que no máximo há 4 semanas, eu pretendo retomar o canal. E quero retomar o canal com algumas novidades, entre elas estão os seminários. Tá? Eu pretendo fazer um seminário sobre o pensamento político de Jung, que é este seminário agora. Pretendo fazer um seminário sobre o perfil epistemológico da análise junguiana, em que eu quero conversar bastante com vocês sobre análise junguiana. Deve ter umas 2 playlists aqui no canal só sobre esse assunto. Uma playlist inteira sobre análise junguiana e outra playlist sobre confissões na abordagem terapêutica, né? A confissão como o primeiro grande passo para o trabalho e para a prática da psicoterapia. Né? E pretendo também fazer um seminário, esse que foi solicitado pelos membros aqui do canal, somente sobre casos clínicos de imaginação ativa. Né? Sem falar que eu quero fazer vídeos sobre fragmentos de interpretação de sonhos, alguns vídeos sobre alquimia e também minicursos, né? Em que eu desenvolvo e aprofundo pontos específicos da obra do Jung. Minicursos aqui no canal há dezenas e dezenas, seminários também há. Tá? Há, por exemplo, um seminário sobre os livros negros do Jung. Tá? E qual é a diferença de um seminário para um minicurso? É que o minicurso são 5 vídeos sempre. É um vídeo de anúncio, um vídeo com a primeira aula, outro vídeo com a segunda aula, outro vídeo com uma terceira e uma quarta aula. Ou seja, é um vídeo de anúncio mais 4 vídeos com aulas. São 5 vídeos. Tá? Já o seminário podem ser 10 vídeos, podem ser 15 vídeos, podem ser 20 vídeos. Não existe uma quantidade específica de vídeos, né, para os seminários, porque a pegada é diferente. É uma outra forma, é mais aberta, é mais ampla, não é tão fechadinho assim. Não é aula 1, aula 2, não. Eu vou fazendo e a gente vai vendo, tá? Bom, o pensamento político de Jung. Por que fazer esse seminário, né? Um tema que muitas vezes se torna o espírito da psique objetiva, né? O espírito político, né? Levando em consideração que todo conhecimento político sobre a sociedade é necessariamente um conhecimento historicamente situado, tá? E que esse conhecimento historicamente situado deve ser conquistado por meio da ruptura com a ilusão da imparcialidade, tá? Com a espécie de ruptura com a ilusão, para que a gente possa compreender a dinâmica do jogo social. Tá? Evidentemente eu estou apresentando uma perspectiva não apenas social, mas sociológica. Tá? Aqui no canal, gente, existem cerca de 30 playlists sobre todos os assuntos relativos e referentes às obras completas do Jung e à psicologia junguiana. Mas a maior playlist em quantidade de vídeos, a playlist mais aprofundada de todas, em relação à imaginação ativa, alquimia, sincronicidade, tá? Análise junguiana, tá? Psicopatologia, espiritualidade, religião, que são playlists já bem encaminhadas, bem aprofundadas, mas a playlist mais aprofundada em termos de vídeos é justamente a playlist sobre a psicologia social e política, ou seja,
que tipo de psicologia social e política nós podemos extrair da obra do Jung, tá? São cerca de 42 vídeos, essa playlist, só sobre política, em que eu investigo bastante o pensamento político e a política de modo geral, disseminada na sociedade, né? Então, quem quiser dar uma olhada, tá lá. A maior playlist do canal trata sobre política, né? E sobre uma perspectiva social a partir da análise do Jung, né? Então, assim, obras que a gente vai usar com certeza, deixa eu dar só uma... claro, né? Civilização em Transição. Vou ver se eu faço um esboço dessa obra para vocês. É uma obra bem sociológica do Jung. Esse livro vai entrar inteiro no seminário sobre as obras completas, que também vai voltar. E Presente e Futuro e Aspectos do drama contemporâneo, esses dois aqui, né? Presente e Futuro e Aspectos do drama contemporâneo. Por sinal, Aspectos do drama contemporâneo, eu utilizei muito esse minicurso esse livro no minicurso que eu fiz sobre de Votan a OTAN, né? Em que eu falo da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Então também tá lá o minicurso na playlist sobre o pensamento social e político. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender para a gente poder dar início a esse seminário sobre o pensamento político de Jung é o seguinte, tá? Vamos chegar aqui a um denominador comum e, a meu ver, vou falar uma palavra muito perigosa agora, tá? A meu ver, indiscutível, tá certo? Eu acho que ninguém vai discordar disso. Eu acho que é realmente um ponto pacífico. Se existe um ponto pacífico na obra do Jung, é essa que eu vou falar agora. Que inclusive é todo o elemento biográfico dele, tá? E toda a psicologia do Jung, assim como toda boa psicologia, é uma confissão do seu próprio processo psicológico, tá? Que passa necessariamente por uma camada profunda de historicidade, é atravessada por uma camada de historicidade profunda, tá? E o que eu vou falar agora, acredito que é ponto pacífico. Acho que nenhum junguiano vai discordar. Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser liberal, conservador, monarquista, anarquista, radical de centro, né? O amigo meu poeta, ele criou esse pensamento político. Eu criei um pensamento político chamado Radical de Centro. Vou até criar um partido, né? O Partido Radical de Centro, PRC, né? Enfim, mas tentando buscar esse ponto pacífico é o seguinte: Jung já foi chamado de tantas coisas. Jung já foi chamado de místico e às vezes continua sendo. Jung já foi chamado de metafísico. A obra de Jung é muito metafísica, é muito esotérica para a psicologia, né? Quando Jung está o tempo todo trabalhando com método histórico comparativo de grande saber antropológico e etnopsicológico, né? Ou seja, é um modelo de ciência bem delimitado, por mais amplo que seja, claro, e que não formula hipóstases metafísicas, e sim hipóteses do tipo empírico e descritivo, né? Jung já foi chamado de gnóstico, né? Jung já foi chamado de tantos outros adjetivos possíveis, né? Místico, metafísico, esotérico, platônico, neoplatônico, são os mais comuns entre eles, né? E evidentemente a gente meio que de forma direta, eu tenho um vídeo aqui só sobre essa desmistificação da psicologia do Jung, de modo direto e de modo indireto também. Principalmente eu prefiro o modo indireto. A gente vai responder nesse tipo de arguição, né?
Eu lembro que no minicurso que eu fiz sobre os deuses tornaram-se doenças, em que eu exponho a psicopatologia do Jung, eu procuro desenvolver os aspectos históricos clínicos da formação do conceito de doença, da formação do conceito de sintoma na clínica junguiana. É justamente isso que eu queria fazer também com o perfil epistemológico da obra do Jung, né, da análise junguiana, né, a partir de um diálogo intenso com Gaston Bachelard, que é o grande criador, inclusive, do conceito de perfil epistemológico, né. Isso que vocês ouviram agora não é tiro não, tá, gente? Eu moro em Santa Mara, e Santa Mara é pei, mas é fanfogos, né? Tá no São João ainda, né? Então, qual é o ponto pacífico? Bom, o ponto pacífico é que se há discussão, se Jung é metafísico, místico, gnóstico, existe um ponto em que não há discussão. Sabe que ponto é esse? Uma coisa Jung era. Uma coisa ele era e ele dizia o tempo todo que era, e todo mundo sabe que ele era, e ninguém nunca desconfiou que ele era. Né? O que é que ele era? Jung era suíço, tá certo? E ele sempre se lembrou disso, ele sempre falou isso, e tá nos livros dele, né? Não é só porque ele nasceu lá, na Suíça, né? Eu conheço gente que nasceu em Recife, mas que não fala vice no fim da frase, ou seja, não tem nenhum tipo de dicção, de fala recifense, porque simplesmente nasceu aqui, mas foi morar em outro lugar, né? Assimilou a cultura de outro lugar, foi morar no Rio, foi morar no Sul, foi morar em outro, sabe? Mas Jung nasce na Suíça, lá permanece e assimila a cultura suíça. Né? E o que é que isso implica para a gente aqui? Bom, implica em você lançar uma semente, né? Vamos lançar uma semente aqui, porque a palavra seminário vem de semente, né? Distribuir semente, que vai nortear a nossa construção e desconstrução dialética de experiências pessoais nossas. Não tem como a gente falar de política sem acrescentar, sem colocar o aspecto da equação pessoal no jogo, né? A partir de um mito compensatório típico da cultura suíça, né? Que é o mito da neutralidade, né? Então, durante muito tempo, durante décadas, durante todo o século XX e até hoje, muito foi associado à Suíça o mito da neutralidade. A Suíça é um país neutro. A Suíça é um país que não se envolve em guerras, né? Inclusive, na Primeira Guerra, Jung serviu como médico do exército, justamente pela posição neutra, né, da Suíça nas guerras. E aí o Jung vai falar muito claramente nos aspectos do drama contemporâneo, que justamente por não ter essa posição belicista ativa, como muitos países da Europa têm, como por exemplo a Alemanha, tem a Itália, a França, o Reino Unido, que hoje, a partir do Brexit, Brexit, né, separou-se já há um tempo, mas eles sempre foram separados, tá, gente? Eles são ilhéus, né? Eles são ilhéus. O Reino Unido, de fato, é um conjunto de ilhas, com uma cultura muito própria, introvertida. Até a monarquia de lá é muito específica, né? Mundo paralelo à margem, realmente à margem da Europa, mas mesmo assim, com toda uma cultura colonial e belicista, envolvimento em guerras, conflitos e processos de colonização para além do mar Mediterrâneo, né? Da Índia e de países africanos, por exemplo, e com grande participação também aqui no processo de colonização no Brasil. Os ingleses aparecem muito aqui também, tá? A Suíça, você não tem muito esse papel histórico da Suíça, né? Então você se atribui à Suíça o quê? O mito da neutralidade, né? Por que eu falo que é um mito? Porque essa suposta neutralidade suíça em matéria de política não significa ausência de sombra e não significa ausência de conflito.
Muito pelo contrário. No momento em que o conflito deixa de ser externo, esse conflito passa a se internalizar. E os aspectos sombrios surgem e se desenvolvem, tá? Muitas vezes clamando por integração. Então, por exemplo, se a Suíça não tem uma participação direta e efetiva na Segunda Guerra Mundial, foi nos bancos suíços que os nazistas esconderam, ocultaram riqueza do patrimônio dos judeus, roubados pelos judeus, expropriados dos judeus, né? Roubado dos judeus, expropriados dos judeus e ocultados em bancos suíços, por exemplo, né? A Suíça até hoje, o sistema bancário da Suíça até hoje é considerado um paraíso fiscal, né? Em que, de modo muito implícito, indireto, financia países corruptos, por exemplo, né? Então aí você já começa a revelar um aspecto sombrio da cultura suíça, né? Então aí você tem uma máscara arquetípica, né? Você tem uma máscara arquetípica no que diz respeito à chamada neutralidade suíça, né? Então, assim, para a gente entender um pouco mais como é que essa questão de ser neutro politicamente pode nos ajudar a pensar, né, e a encontrar o pensamento político do Jung, eu vou me lembrar, né, de que há 20 anos atrás eu recebi uma carta da Universidade Federal de Pernambuco me convidando para ser da banca examinadora de um aluno de jornalismo, certo? Que estava se formando em jornalismo. Detalhe, quando eu vi o nome desse aluno, eu vi que esse aluno era meu amigo de infância. Meu amigo de infância, um dos melhores amigos que eu tive durante meu próprio processo de graduação. Eu vou até falar o nome dele, Marquesan Albuquerque Taveiro, né? Jornalista e hoje auditor fiscal do trabalho e grande poeta. Eu já citei muitas vezes ele aqui no canal, sem dizer o nome. Sempre que eu falo, um amigo meu que é poeta, um amigo meu que é poeta, eu falo muito isso. Um amigo meu que é poeta, eu tô falando dele, né? Acabei falando o nome dele aqui, agora, né? Porque sempre gostei muito de ler os livros dele, de poesia. Muitas vezes a gente saindo para beber, ele escrevendo poesia na minha frente, e ele me ensinou a escrever poesia também, escrever versos e tudo, né? E de repente eu sou levado a uma condição em que eu tenho que sair da banca examinadora do trabalho de conclusão de curso dele. E aí eu vou, né, encontrar com ele, e aí eu vou examiná-lo. E eu lembro que uma pergunta que eu fiz para ele responder, né, na arguição, foi porque ele tinha feito um livro, né? Um livro mesmo, porque naquela época havia a opção entre escrever o TFC ou escrever um livro. Ele escreveu um livro sobre algumas ações políticas do governo Jarbas Vasconcelos, que foi governador aqui de Pernambuco. E ele era muito, assim, admirador do trabalho político de Jarbas Vasconcelos. Inclusive, Jarbas Vasconcelos possui um escritório bem perto da minha clínica, bem perto mesmo. De vez em quando ele está por lá, Dr. Jarbas Vasconcelos. E no corredor da minha clínica tem um médico chamado Dr. Roberto Magalhães Filho, que por sinal também é filho do Roberto Magalhães, que também foi prefeito, governador, e vai parar essa árvore genealógica em Agamenon Magalhães, que foi um dos maiores políticos, talvez o maior político da história de Pernambuco, tá? Acho que um dos maiores, talvez acho que o maior político da história de Pernambuco, enfim. Toda essa relação política ali atravessando o espaço da minha clínica, né? Eu perguntei a Marquesan, você gosta muito do Jarbas Vasconcelos, elogia muito o programa Águas de Pernambuco, né? Elogia muito o Porto de Suape, que eu frequentei, Jarbas Vasconcelos ajudou a desenvolver, depois Eduardo Campos veio e criou mais ainda, desenvolveu mais ainda o Porto de Suape. Você não acha que é necessário separar o cientista ou o jornalista do admirador, não? Porque você admira, e assim, como você admira, a tendência é você escrever a favor da política, né? E como é que fica a questão da neutralidade científica? Perguntei para Marquesan, e Marquesan falou, olha,
A neutralidade científica é um mito. Por quê? Porque não existe neutralidade em ciência. Mas é importante que a gente mantenha esse mito, porque a manutenção desse mito pode ser a garantia da nossa objetividade, né? Porque sempre que você estiver muito apaixonado no que diz respeito à catalisação afetiva das ideias e das emoções políticas, quando você está ali no papel de militante defendendo um governo ou criticando esse governo, é importante você parar e olhar para o mito e construir a objetividade a partir de um sonho de objetividade e de neutralidade científica, certo? Naquela época, eu me dei muito satisfeito pela resposta que o Marquesan me deu. Inclusive o Marquesan, o pai dele também foi vereador em Caruaru, ele se candidatou também a vereador. E eu lembro até que uma vez o Marquesan falou assim: olha, Álvaro, eu sou candidato a vereador e se eu for eleito, eu vou te dar um cargo. Aí eu falei assim: olha, Marquesan, se você for eleito, eu só quero um cargo, o cargo de seu amigo, né? Pronto, ser amigo é um cargo, né? Pronto, eu quero um cargo, o cargo do seu amigo. Eu quero ser seu amigo, só isso, né? Muita política, muitas questões políticas atravessando o tempo todo a formação da gente, a vida da gente, né? E naquela época eu concordei com o Marquesan, dei 10 a ele. Eu coloquei no trabalho dele 10. Não era só eu, professor, havia mais outros 2 professores, entre eles o orientador dele, de Marquesan, né? Fico muito feliz de ter participado dessa banca. Mas hoje eu penso um pouco diferente. Porque desde que eu comecei a trabalhar com psicologia, que eu percebo que o mito mais que nos move não é tanto mais o mito da neutralidade. Nós somos movidos por complexos pessoais. E o núcleo catalisador desse processo, o núcleo catalisador desses complexos é a afetividade. Então a gente não vai falar tanto mais de neutralidade, e sim de afetividade, né? Então, quando a gente fala em neutralidade, a gente pode criar um mito, sim, que favorece, do ponto de vista epistemológico, a construção da objetividade científica. Então, quando você está muito radical, muito militantezinho, é bom você olhar para esse mito e dizer: não, gente, eu vou tentar construir a partir de uma imagem possivelmente neutra, embora nunca seja. Por isso que é um mito, porque a imagem você nunca alcança, tá certo? Ela é um resumo da explicação da totalidade do mundo que você não vai conseguir abarcar, mas que pelo menos te permite caminhar, te move, tá? Muito interessante isso, esse recorte epistêmico, muito interessante mesmo. Mas isso deve ser complementado com o conhecimento dos nossos complexos pessoais e com o conhecimento do nosso papel e da construção da afetividade nas nossas vidas, né? Então aí a dialética pode acontecer e o nosso conhecimento político fica mais complexo, mais concreto e mais completo, né? Então, assim, é utilizando justamente esse aspecto da afetividade, do saber situado historicamente, da ruptura com a ilusão da imparcialidade, que nós desconstruímos o mito da neutralidade. Embora esse mito seja fundamental e importante, embora há aspectos, sim, de neutralidade históricas na Suíça, né? E nós nos envolvemos com o fator eficaz representado pela afetividade. Ou seja, por mais neutro que a cultura, mais neutra que a cultura suíça tenha se afirmado, ela não era radicalmente neutra. E o Jung não era neutro politicamente, né? Então eu fiz toda essa explicação aqui para afirmar este ponto. E a partir dessa dialética que vai mover o seminário, ou seja, nós não somos neutros politicamente, nós temos nossos complexos pessoais, nós temos nossa historicidade, nós temos o nosso modo de olhar para a política e ser afetado por ela, tá certo? A gente vai construir e desconstruir esse conceito, né? De neutralidade, mas também neutralidade versus afetividade. Ou seja, se você é junguiano,
você tem uma tendência política. Você tem uma tendência a concordar mais com um pensamento político específico, de tal corrente ideológica. Hoje em dia, tudo muito vivo, né? Na nossa frente. A gente vai conversar muito sobre isso. A gente vai conversar sobre o que é que Jung entenderia por um pensamento de esquerda, o que é que Jung entenderia por um pensamento de direita, já que neutro, teoricamente, afetivo na prática, afetivo na prática. Todas essas questões que perturbam a mente do brasileiro, que fazem parte também da política, né? A projeção da sombra, as guerras, né? Os debates políticos. Já fiz vários vídeos aqui sobre debates políticos, né? Um recente que eu queria fazer e terminei não fazendo foi o debate do Jones com o Wilker. O Jones sendo uma pessoa das minhas relações pessoais, já encontrei bastante com ele. Já o entrevistei uma vez, já encontrei com ele em lojas, na Atacadão de Presentes, no parque, 13 de maio. Há um vídeo bem pequenininho aqui no canal em que eu encontro com ele. Aí eu pego o celular, Jones, o que é que tu acha de Jung e tal? Ele vai e responde, a questão da imaginação política, né? E a questão do Wilker, que é um cara que pegou 3 tendências da direita: o militarismo bolsonarista, a ideologia da escola sem partido e os métodos de aplicação e de ação política do MBL. Né? Ele juntou 3 tendências da direita. Eu ia fazer até um vídeo sobre esse assunto, mas terminei não fazendo. Quem sabe eu posso retomar essa discussão durante o seminário. A questão do Léo Lins, que descobriu o limite do humor. Qual é o limite do humor? O limite do humor é o limite da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão não é ilimitada. Né? Se você conta uma piada racista, se você está sendo racista, ser racista é crime. Você não tem o direito de ser racista. Ah, mas é liberdade de expressão. Não é. Né? O limite do humor é muito simples. O limite do humor... Qual é o limite do humor? O limite do humor é o limite da liberdade de expressão. Certo? Então a gente vai conversar um pouco sobre liberdade de expressão. Né? E essa questão toda de Israel e também a questão do Irã, a gente vai conversar sobre isso. Essa questão das representações sociais hoje em dia, essa questão do identitarismo político, né? As relações identitárias, essa pauta, a gente vai conversar sobre isso. E qual é a crítica que Jung tem ao comunismo? Qual é a crítica que Jung tem ao liberalismo? Afinal, qual é o pensamento político de Jung? Né? Existe alguma relação entre os tipos psicológicos e as correntes políticas ideológicas? Existe alguma relação entre a introversão e uma filosofia política introvertida, tal qual é, por exemplo, o liberalismo? Existe alguma relação entre a extroversão e um pensamento político mais coletivista, como é, por exemplo, o pensamento político de esquerda, mas também o pensamento político de direita, quando a direita afirma o chamado comunitarismo, quase sempre de base religiosa e tradicional, né? É o comunitarismo, tá, gente? Enquanto a direita afirma, enquanto a esquerda afirma em suas bases mais teóricas, tradicionais, enfim, mas isso volta também com os debates políticos no YouTube, com o próprio Jones, Manuel, né? O pessoal está chamando em tom tanto pejorativo de webs comunistas, né? Tem uma galera aí que está trabalhando esse imaginário político marxista fortemente, novamente, né? Então, o marxismo é uma filosofia que volta, né? Como é que a gente pode se orientar entre tantos valores políticos a partir da psicologia do Jung? Bom, eu convido vocês a acompanhar este seminário. Pelo que eu estou vendo aqui, só nesse anúncio já tem muito pano para manga. Se vocês estimularem, conversarem, engajarem, vamos estudar Jung, escreve aí embaixo, vamos estudar Jung. Quem sabe esse seminário chega a 10, 15, 20 vídeos em que a gente faz um aprofundamento e a gente descobre, afinal, qual é o pensamento político de Jung e como a psicologia junguiana pode dar respostas a tantas questões urgentes que nos afetam diariamente. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado
eu convido todos vocês a participarem deste seminário, O Pensamento Político de Jung. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.